Saudações a todos, meu nome é Aquiles Salles. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças conhecidas como neoplasias. Para os que não me conhecem, eu sou biomédico e hoje a gente vai fechar esse primeiro quadro da patologia, finalizando, culminando, concluindo com esse conjunto de doenças conhecidas como neoplasias. Então, para isso, os nossos objetivos hoje serão: nós vamos conversar o que seria uma neoplasia benigna, uma neoplasia maligna, tentar entender um pouquinho sobre o processo de formação de uma neoplasia e analisar como os patologistas contribuem para o diagnóstico dessa neoplasia, sabendo que o diagnóstico de um câncer, por exemplo, ele vai desde a anatomia patológica para a biologia molecular, para a parte clínica. Então, nós temos diversos profissionais auxiliando no diagnóstico e nós também vamos tentar compreender as relações da inflamação com o câncer, né? A inflamação foi um dos tópicos passados do nosso grupo de aulas, tá certo? Então, inicialmente eu trago mais uma vez para vocês essa figura do livro Alberts, que é super didática para tentar explicar um pouquinho do ciclo celular. Não vou me deter aqui porque na última aula de doenças genéticas gerais nós já falamos um pouquinho sobre esse grande ciclo, mas eu queria só relembrar para vocês de uma forma super rápida que uma célula ela só deve progredir no ciclo celular basicamente quando ela precisa realizar divisão celular, seja meiose ou mitose. Não faz sentido uma célula sair de G1 e cair na fase S se ela não precisar duplicar o seu material genético para distribuir para as células filhas. Então, por isso que a gente fala que muitas das nossas células, que são inclusive pós-mitóticas, elas ficam na fase G1 para o resto da vida. Essa fase G1, às vezes, é conhecida como G0 porque a célula cai nela e fica lá por muito tempo. A menos que haja um estímulo sinalizatório muito importante e, dependendo da célula, ela vai voltar para o ciclo celular e avançar para a fase S, tá certo? Então, eu queria que vocês percebessem que durante a fase G1 é muito importante que eu tenha, não só durante a fase G1, mas durante cada parte que divide uma fase da outra, que existam os tais dos pontos de checagem que vocês viram lá na biologia celular. Esses pontos de checagem, basicamente, bioquimicamente, né, esse nome é didático, mas bioquimicamente, são uma série de proteínas, por exemplo, que vão ser sintetizadas em um determinado momento, por exemplo, ao final da fase G1, né, e que são reguladas em sua síntese em função por meio de outras proteínas. Então, isso é como se fosse um ponto de checagem. Eu só vou ter proteínas específicas da fase S se tiver tudo bem na fase G1. Só que, lembra da aula de mutação, né, que a gente falou bem rápido de como que se instalam as mutações? Um exemplo, né, que eu falei foi sobre o processo de replicação. Então, o processo de replicação durante a fase S, ele pode fazer com que o que era uma lesão com possibilidade de ser reparada, agora seja convertida numa mutação, sem a possibilidade de reparo. Então, é muito importante que em G1 existam mecanismos de reparo, mecanismos de detecção de lesão bem aguçados nessa célula, para que qualquer tipo de lesão que aconteça em G1 não chegue em S para poder deflagrar, iniciar um processo de mutação, tá bom? E durante a própria fase S, na polimerização do DNA como um todo, imagine o nosso genoma muito grande, imagine ele durante a polimerização das novas fitas que vão ser destinadas para as células filhas, existem pareamentos que acontecem de forma errônea, mas que acontecem por causa da dinâmica do processo de replicação. Então, às vezes, a polimerase dá uma falhada e aí insere uma base errada, né? Isso é um evento que não deve acontecer, mas acontece. Então, após a fase S, a gente precisa ter esse tipo de reparo, né? Reparo que a gente chama de mismatch, né? Que o match foi dado errado. Tá? Então, só para demonstrar para vocês que
O ciclo celular é controlado bioquimicamente por uma série de proteínas e que ele só deve avançar mediante uma célula que tem tudo corretamente produzido, duplicado, para ser enviado para as células filhas. Beleza? O que a gente vai falar, né? Qual que é a relação do ciclo celular com essa tal de neoplasia? Então, basicamente, o câncer, a neoplasia, o tumor, nós vamos diferenciar esses conceitos, mas esse conjunto sempre inicia por meio de uma desregulação no ciclo celular, por meio de um aceleramento do ciclo celular independente de se todas as fases têm seus componentes corretos. Tá? Então, normalmente, né, numa situação de equilíbrio fisiológico, de homeostase, nós temos divisão celular normal acontecendo e apoptose em concentrações balanceadas, por exemplo. Então, dentro de um tecido, nós temos o aumento do número de células e a diminuição do número de células, o equilíbrio desse número, por meio da apoptose, tá? E aí, quando eu falo em divisão celular normal, entenda como progressão dentro do ciclo celular, tá bom? Eu começo a ter problemas, eu começo a ter a formação do câncer, a carcinogênese, a tumorigênese, a formação da neoplasia, quando eu tenho ou aumento na divisão celular, ou seja, a célula entrou em ciclo celular desordenado, ou quando eu tenho diminuição da apoptose, tá? Então, quando o ciclo celular não for bem ordenado, não tiver seus componentes bem estabelecidos, a célula corre para a apoptose. E o ato dela diminuir a apoptose, dela escapar de apoptose, também favorece que ela progrida no ciclo celular com alguns defeitos, né? Então, tanto a progressão por si só como a diminuição na apoptose são dois fatores que podem fazer com que uma célula se divida sem critérios, tá? E que critérios são esses? Vamos lá. Todas as células, grande parte das células, para que elas entrem no ciclo e progridam no ciclo, é necessário que haja uma sinalização. Um fator de crescimento, um hormônio, alguma proteína, uma insulina da vida, um fator de crescimento específico, proteico, que ao ligar na membrana, por exemplo, deflagra mecanismos de sinalização intracelular, transduções de sinal, que vão fazer com que haja a síntese, por exemplo, de proteínas específicas da fase S, fazendo com que a célula saia de G1 para a fase S. Então, percebam que, para que ela se divida, para que ela avance no ciclo, a célula precisa de uma sinalização, tá? Só que as células neoplásicas conseguem se dividir na ausência desses estímulos positivos para sua divisão e também conseguem escapar de estímulos que inibem a progressão do ciclo celular. Então, neoplasia basicamente significa novo crescimento, né? Neoplasias é um conjunto de doenças que tem como ponto em comum o descontrole no ciclo celular, fazendo com que a célula avance e se divida de forma desordenada, tá bom? Na medicina, né, geralmente, uma neoplasia é considerada, tem esse sinônimo de tumor, tá bom? E aí, eu trago para vocês algumas características das células normais e aqui de algumas células neoplásicas. A gente vai ver já o que seria o câncer, mas aqui de uma forma geral são as células neoplásicas, né? Principalmente aquelas de neoplasias malignas. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, uma célula neoplásica, ela tem um crescimento, uma proliferação desregulada, né? Existe uma gangorra entre diferenciação e proliferação. Geralmente, uma célula muito diferenciada e especializada se divide pouco, enquanto células mais indiferenciadas, como células tronco, por exemplo, têm alta capacidade proliferativa, alta capacidade de divisão. Isso é uma regra, mas existem diversas exceções, tá? Então, o que a gente fala nas neoplasias? Nas neoplasias, geralmente, a diferenciação da célula neoplásica é baixa. A gente vai falar já sobre isso.
a estabilidade genética também é pouca. O que é estabilidade genética? É a probabilidade das células filhas manterem os mesmos padrões de sequências das células mães. Então, a partir do momento que eu me reproduzo, se uma célula normal me reproduzo, se minha estabilidade genética é muito boa, as sequências vão ser muito parecidas. Mas quando, a partir de diversas fases de divisão, as células filhas são bem diferentes geneticamente da célula mãe, a gente diz que esse processo é um processo de instabilidade genética, né? Então tem uma alta probabilidade da célula filha não ter um genoma parecido com a célula mãe, tá bom? Isso acontece muito nas células neoplásicas. Enquanto as células normais elas dependem de fatores de crescimento, de estímulos extracelulares, para caírem dentro do ciclo celular e se dividirem, as células neoplásicas não precisam desses estímulos, tá? Elas também não precisam dos estímulos inibitórios por contato. Vocês devem ter visto lá na biologia celular que quando uma célula ocupa um determinado nicho, a partir do momento em que muitas dessas células estão tocando-se umas às outras, isso é um estímulo inibitório para a diferenciação. Para a divisão, me perdoe. Por quê? Porque a divisão geralmente é cessada quando duas células se tocam. Isso é uma inibição por contato. Isso é perdido também na célula neoplásica, tá bom? Outras coisas são proteínas, né? Produções de substâncias como proteases e hormônios que não são características daquela célula, geralmente acontecem em células neoplásicas e não em células que não têm um processo neoplásico, tá? Então aqui são algumas diferenças básicas que a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho. Então, dentro dos termos que a gente conversa, nós falamos basicamente de dois tipos de neoplasias, dois tipos de tumores. O tumor benigno e o tumor maligno. O tumor benigno ele é caracterizado tanto macro como microscopicamente como um potencial inocente, né? Basicamente, essa frase de permanecer localizado é o que define um tumor benigno. Então, ele é localizado. Geralmente, a gente consegue acabar com o tumor por causa de uma remoção cirúrgica, porque ele é localizado, ele é confinado, tá? Ele é uma massa em que todas as células que estão dentro de um processo neoplásico estão contidas dentro daquela massa. Ao contrário do tumor maligno, o que caracteriza um tumor maligno? O tumor maligno, primeiro, ele é chamado de câncer, tá? Então, neoplasia maligna, tumor maligno, câncer está relacionado à malignidade de um tumor de neoplasia. Então, essas células neoplásicas malignas possuem a capacidade de não ficarem só confinadas, mas de invadir outros tecidos, né? De escapar da sua região onde foi formada. E aí elas conseguem destruir estruturas adjacentes, se disseminar para locais mais distantes, que é o processo de metástase, e causar diversos tipos de lesão. Então, enquanto a gente tem a característica principal do tumor benigno, que é o fato dele ficar localizado, o tumor maligno não. O tumor maligno ele necessariamente tem a capacidade de invadir outros tecidos, tá bom? Então, os tumores benignos são mais fáceis de tratar de uma forma geral, porque uma remoção cirúrgica geralmente tem uma boa resposta, porque você acaba com todas as células que sofreram um processo neoplásico. Enquanto um tumor maligno, quando cai uma célula neoplásica no sangue, embora eu saiba onde é o tecido onde ela se originou, onde é o tecido em que pode ter um maior número de células neoplásicas, a partir do momento em que uma delas escapa e cai no sangue, a gente não tem muito bem como controlar para onde ela foi no nosso organismo. Nós temos métodos de diagnóstico de rastreio das metástases, tá? Mas, dependendo do local-alvo de onde ela se instale, é complicado fazer qualquer tipo de intervenção cirúrgica, tá certo? Então, aí nós temos as quimioterapias, as radioterapias para ajudar a
fazer a remissão desses tumores malignos, tá bom? Então, na patologia, o que é muito importante, né, da gente focar? Eu sei que esse assunto de câncer, de neoplasias, é um assunto que vocês veem na bioquímica, na biologia celular, na genética, mas na patologia, o que é que a gente precisa focar muito? Uma das coisas é nas nomenclaturas, tá? Que isso não se conversa muito nas outras disciplinas. As nomenclaturas dos tumores. Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é essa tabela. E aí, uma das coisas interessantes dessa tabela são os tumores que têm uma origem em tecidos hematológicos, né? No sangue, por exemplo, tá? Então, se lembra que o sangue, ele tem suas células produzidas na medula óssea, tá? Diversas células da linhagem granulocítica, linfocítica, todas elas têm vários precursores, né, na medula óssea que tem um precursor único, né? Uma célula tronco. E aí, o interessante é que quando eu tenho um processo neoplásico nessas células precursoras de células no sangue, eu já tenho a característica daquilo não ser contido. Porque aquela célula naturalmente vai cair no sangue, tá? E ela vai se disseminar pelo corpo como um todo, tá bom? Então, geralmente, neoplasias que acometem células sanguíneas são extremamente graves. Elas têm uma característica maligna, porque ao contrário de onde, por exemplo, acontece com uma neoplasia que começa na pele e pode cair no sangue, o destino natural das células sanguíneas é o sangue. Então perceba que aqui a gente não tem nem nome para tumor benigno, tá? Então a gente já vai direto para os malignos, né? Que são as leucemias, né? E é o mieloma múltiplo, por exemplo, que a gente conversou em algumas aulas anteriores, tá? Então são processos neoplásicos em células precursoras de células sanguíneas que geralmente estão na medula óssea, tá bom? Então são processos extremamente graves e que recebem nomes diferentes, né? Como as leucemias, os mielomas, tá bom? Só que uma das características que a gente precisa se atentar na patologia é que, geralmente, os tumores benignos, eles terminam com omas, tá? Osteoma, hemangioma, neuroma, glioma, tá? Então, esse radicalzinho oma, desse sufixo oma, ele dá, né, essa ideia de benignidade da neoplasia, tá? Só que isso não são regras gerais, mas existem suas exceções. O que eu quero que vocês saiam sabendo é que geralmente os tumores benignos têm esse sufixo oma, enquanto os tumores malignos, eles podem vir com esse pedacinho da palavra sarcoma, né? Aqueles mais o oma também não está no... Tá, mas veja só. Geralmente o sarcoma está relacionado com o processo de malignidade, né? Não considerando as células do sangue, mas, por exemplo, neuroblastoma, tá? Linfossarcoma, tá? Osteosarcoma. Então, são nomenclaturas que geralmente estão acompanhadas de um peso que denunciam processos malignos ou processos benignos, tá bom? E aí, a primeira coisa que a gente pode observar nessa tabela também é que, vamos lá no osso, né? O osso é um tipo de tecido conjuntivo, tá? O osso, ele, quando tem um processo benigno, pode ser chamado de osteoma e maligno osteosarcoma. Então, daí dá para tirar aqui, os processos benignos, eles podem gerar processos malignos. Ou os processos benignos podem, inclusive, gerar remissão, podem passar anos, uma vida inteira confinados, tá? Não representando possibilidade de malignidade, tá? Só que eu posso ter um osteoma, né, e depois daquilo dali, daquela massa tumoral confinada, alguma célula ter a capacidade de invadir outro tecido, ter a capacidade de voltar à diferenciação. E aí,
a gente ter um osteosarcoma, né, que quando essas células caem, né, no sangue, fazendo metástase, a gente vai ter o caráter maligno, né, do processo neoplásmico, tá bom? Então, se debrucem nessa tabela e percebam esses padrões, tá certo? Só que um dos tecidos que eu não trouxe aqui foi o tecido epitelial, né? Certo? Porque o tecido epitelial, além dele ser muito grande no nosso corpo, né? Muitos tecidos são epiteliais, né? Eles têm um nome específico, tá bom? Então, o oma e o sarcoma geralmente são nomes que a gente dá para processos neoplásicos não epiteliais. E os epiteliais, né? Geralmente, os epiteliais, quando são de superfície, eles são chamados de papilomas. E quando eles são de glândulas, né? A neoplasia começa numa célula de uma glândula, né? A célula epitelial de uma glândula, são chamados de adenomas, tá? Conserva aí o oma, tá? E no maligno, né? Lembra lá no outro que era sarcoma? Aqui, geralmente, a gente vai ter os carcinomas, tá bom? Então, por exemplo, um tumor de glândula benigno, geralmente ele recebe de adenoma de alguma coisa, adenoma de hipófise, enfim. E depois eles podem, né, se houver um processo de malignidade, ser conhecidos como adenocarcinomas, né, ou carcinomas de alguma coisa, tá? Então, vamos sempre lembrar desses três nomes, papilomas, adenomas e carcinomas, tá certo? Relacionados ao tecido epitelial, sendo que o carcinoma é exclusivo, né, dos processos malignos. Essa outra tabela aqui, que é do livro de Robbins, ele já estratifica um pouco mais, né? Ele traz mais algumas exceções a esse tipo de regra, mas uma das coisas que a gente pode observar, né, que aqui nós temos diversas regiões do corpo onde tem tecidos epiteliais. Esses tecidos epiteliais com processos benignos, eles podem ser adenomas, se forem de glândulas, por exemplo, papilomas, se forem de superfícies. Então, aqui, por exemplo, papiloma urotelial, né? Se a neoplasia acontecer na superfície do epitélio do trato urinário, tá? Mas agora, adenoma tubular renal, se acontecer no epitélio renal da parte glandular, por exemplo. Então, são essas peripécias que acontecem dentro dos nomes, que isso fica para os patologistas, médicos ou outros profissionais da anatomia patológica, tá? Que isso é muito específico. É só para a gente detectar alguns padrões, beleza? Os malignos, né, nem que você chama de adenocarcinoma ou carcinoma de alguma coisa, geralmente, né, os de epitélio têm o carcinoma no meio da história, tá bom? Carcinoma de células basais, carcinoma urotelial, né, que vem do papiloma urotelial, por exemplo. Enfim. Então, isso daqui é só para a gente ter uma pincelada de como é que os patologistas chamam isso daqui. E é muito comum a gente se confundir, né? Daqui a alguns meses, se não revisar isso daqui, pode cair em alguma pegadinha, porque são nomenclaturas um pouco específicas, tá? Eu só estou tentando trazer algumas regras gerais, beleza? Então, vamos lá. Lembra que eu falei com vocês que existe uma gangorra entre diferenciação e divisão celular, tá? Que não é sempre uma regra, mas geralmente acontece. E nos tumores benignos, geralmente eles são confinados, localizados, e suas células têm uma característica de estarem bem diferenciadas. O que é estarem bem diferenciadas? Um neurônio vai parecer um neurônio, um hepatócito vai parecer um hepatócito. O que diferenciam essas duas populações celulares, por exemplo, se elas têm um genoma muito parecido? As proteínas que essas células vão secretar, vão produzir, né? De uma forma geral. E isso é caracterizado por controle da expressão gênica que varia entre os tecidos, tá? Então, em alguns tecidos eu expresso alguns genes que, embora eu tenha esses genes no outro tecido, eu os reprimo. Isso acontece
né? E a chave da diferenciação entre os nossos tecidos. E quando a gente diz que eu tenho um tumor benigno, geralmente, quando a gente observa essa célula ao microscópio, essa célula vai ser extremamente diferenciada, tá? Então, quanto maior a diferenciação, maior o caráter benigno, menor a probabilidade dessa massa celular se espalhar, tá bom? Então, em tumores benignos bem diferenciados, normalmente as mitoses são raras e sua configuração é normal. Então, tem gente que consegue viver com tumores benignos a vida toda, sem precisar de intervenção cirúrgica, né? Então, o processo neoplásico começa, mas ele não avança, ele fica confinado. Chega um momento em que essas células param de fazer divisão, né? Embora eu tenha uma neoplasia benigna aqui, né? Se ela ficar a vida toda com um caráter benigno, ela vai ter células bem diferenciadas, ela não vai ter tantas mitoses, tá? E ela vai permanecer nesse lugar, tá bom? Só que nos tumores malignos, a gente diz que essas células perdem a diferenciação, né? Como se elas perdessem a diferenciação. O que é que isso significa? Significa que eu vou ter células que são do fígado, nasceram lá no fígado, viveram a vida toda lá no fígado, só que agora ela não vai mais produzir proteínas específicas do fígado. Ela vai produzir proteínas específicas do osso, por exemplo, ou do fígado e do osso, ou do rim, né? Então, é um exemplo, viu, gente? Isso é perder a diferenciação, perder a sua especificidade, a sua exclusividade para a qual ela foi selecionada e diferenciada, tá? Então, quando o patologista observa um tecido que ele vê que aquele tecido possui células com características tronco, né? O que é ter uma característica tronco? Né? É não participar, ela não ser diferenciada. Então, você observa com uma célula como se fosse uma célula tronco, com características de células desdiferenciadas, a gente chama isso na patologia de anaplasia, tá? Então, olha só, a gente trabalhou as adaptações, né? Hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, agora eu estou trazendo outras plasias aqui, né? Plasias com caráteres malignos, né? A neoplasia, que geralmente gera uma preocupação. E as anaplasias são fenômenos observáveis em lâminas em que as células que em determinado tecido que deveria ter células muito diferenciadas, agora tem células com pouca diferenciação, característica de pouca diferenciação. Isso, a gente dá o nome de anaplasia, isso denuncia malignidade. Isso é um precursor de que provavelmente alguma célula daquele tecido pode acabar escapando e fazendo metástase, passeando pelo resto do corpo. E aí, isso requer uma especialização louvável. Para você olhar para uma lâmina, você dizer, isso aqui não é uma célula diferenciada. Tá? Isso aqui tem uma característica de anaplasia. Então, a falta de diferenciação ou anaplasia é considerada característica de malignidade. E, né, quando a gente pensa que esse conjunto de células vai perder a sua diferenciação, ela vai ganhar potencial de quê? De divisão. Né? As mitoses têm muita frequência, e o patologista, inclusive, pode encontrar uma célula em mitose, né? Os cromossomos assim, né? No final da anáfase, né? Os cromossomos condensados no início da prófase, tudo isso é um indício de que aquele tecido que tem uma suspeita de neoplasia tem características de malignidade, tá bom? Já já a gente fala mais sobre isso. Outra característica é que o tumor benigno ele cresce lentamente, fica confinado geralmente, enquanto o maligno ele cresce rapidamente e ele invade, infiltra, destrói, penetra os tecidos que originaram e os outros, tá bom? Lá na frente a gente fala sobre isso. E a tal da metástase é o processo em que uma célula
neoplásica cai na corrente sanguínea e pode colonizar outros tecidos, tá? Ela pode cair na corrente sanguínea, mas através de implantações em outros tecidos que não são os tecidos que as originou, existe a possibilidade dessa célula neoplásica colonizar outros tecidos. Isso é péssimo, tá bom? Então, gerando seu estágio, seus implantes secundários, tá bom? Então, vamos lá. Então, os tumores benignos, né, as neoplasias benignas, possuem células bem diferenciadas. Essas células geralmente secretam as proteínas específicas do seu tecido, né? O tecido continua funcional, tá? Já o maligno, eu vou ter células mais indiferenciadas, a presença da anaplasia, tá bom? Vou ter uma taxa de crescimento, né, mais rápida do que nas células, nos processos benignos, tá? O maligno ele vai crescer invadindo, enquanto o benigno ele cresce expandindo, mas de uma forma encapsulada. O benigno não gera metástase, não se dissemina pelo processo metastático, enquanto o maligno geralmente ganha acesso ao sangue ou aos vasos linfáticos, tá bom? Isso daqui vocês já devem ter muito claramente das outras disciplinas que vocês já viram as neoplasias, tá bom? E aí aqui é um esquema simples, né, que mostra tecido epitelial, né, uma célula neoplásica, que aqui ela perde, né, as junções que ligam célula a célula, tá? E que a partir dessa perda, né, primeiro que ela não para de se dividir por causa dessas junções célula a célula. Segundo que ela perde, né, essa coesão entre as células. Ela pode produzir colagenases, degradar o tecido conjuntivo, né, cair nesse tecido conjuntivo, passar por ele e chegar no sangue, tá? E aí, quando chega no sangue, observe, dê um enter, dê um zoom aí, tá? Essa célula que foi transformada, essa célula neoplásica, né, essa azulzinha, tem suas coleguinhas, né, já que ela sofreu vários processos de divisão. Essas suas coleguinhas, uma delas a gente chama de subclone metastático. É ela que vai ter a capacidade de produzir colagenases, de ultrapassar a membrana basal, de passar pelo tecido conjuntivo, que não é um processo fácil, tá? Né? Eu preciso passar por uma rede de colágeno, como eu falei. Então, esse subclone metastático, ele é um pouco diferente. Veja que ele está numa corzinha um pouco mais escura, né? Então, ele é uma célula neoplásica derivada da célula inicial, tá? Só que com características fenotípicas um pouco diferentes. Nós vamos focar muito sobre isso. E aí, esse subclone, ele tem capacidade de invadir. Quando ele invade, cai no sangue. Quando ele cai no sangue, ele encontra com linfócitos, né, do seu próprio organismo, tá? E aí eu já dou um feeling para vocês sobre esse linfócito vai fazer o que com essa célula que está... uma célula epitelial que caiu no sangue, tá? Esse linfócito pode atacar essa célula. Esse linfócito, não necessariamente linfócito, né? Mas o leucócito que encontrar essa célula pode deflagrar uma resposta imunológica. Plaquetas podem formar um processo coagulatório, tá? Que forma pequenos êmbolos que inclusive são perigosos, né? Porque célula neoplásica em grande quantidade dentro do sangue formando um êmbolo, coagulação, pode travar o fluxo sanguíneo. Mas enfim, digamos que ela passe pelo sistema imunológico, pelo sistema de coagulação, ela consegue, dependendo, né, da característica da célula neoplásica, ela consegue chegar em outros tecidos, né? Isso tudo é bioquímica, é receptor, é ligante, né, que vai reconhecer células endoteliais específicas de determinado tecido e ligou nela a capacidade de atravessar essas células endoteliais, colonizar esse tecido secundário, né, que não é o primário, né, onde ele começou, mas ir para lá. E aí fica um quebra-cabeça, né? Será que só está ali
né? Ou será que ainda tem célula no sangue circulando? Será que tem uma ou outra que está em outro tecido? Então, esse é o problema do câncer, né? Um dos problemas do câncer, né? É muito difícil a gente encontrar onde é que está o fruto da metástase, né? Então, por isso que é importante a gente barrar as neoplasias enquanto elas estão confinadas. É mais fácil de ter uma boa resposta terapêutica, tá bom? E aí, quando ele chega no sítio colonizado, né, essa célula que vai colonizar um sítio secundário, lá ela vai roubar seus nutrientes, vai promover a angiogênese, né, para nutrir cada vez mais essas células e continuar seus processos de divisão celular, tá bom? Só que uma coisa que a gente precisa ter um pouco em mente, mas isso é uma parte mais para os oncologistas, né, que são os médicos especializados em câncer, de uma forma geral, é que, de acordo com a célula, né, de acordo, na verdade, com o tecido em que aquela célula neoplásica se originou, ela costuma ter tropismos por outros. Então, um oncologista vai detectar uma neoplasia no osso, né? Então, esse osso, geralmente existe os sítios mães, né, em que se refere, em que ele vai poder pensar, não, pode ser que isso aqui seja um secundário, mas estando no osso, geralmente quem gosta de osso é quem nasceu na pele, por exemplo. Um exemplo, viu, gente? Não entendo dessa parte. Mas o que é que o médico pode ajudar no raciocínio médico? O fato de que determinada célula que vive determinado tecido vai ter tropismo por determinados outros tecidos. Não é uma coisa a Deus dará, aleatória, né? Como às vezes a gente pensa. Caiu no sangue, eu colonizo o que eu quiser. Não é bem assim, né? Existem as probabilidades, né, de colonizar dependendo da célula que eu for, né? Do nível de diferenciação que eu carregar quando cair no sangue, tá certo? E aí, queria conversar com vocês sobre algumas causas, né, do câncer. Né? O que pode gerar o câncer? O que pode gerar, não câncer, mas uma neoplasia, né? Que o câncer é quando a gente tem um processo maligno, neoplasia maligna, tá? Certo? Mas, geralmente, uma substância que causa câncer é conhecida como carcinogênica, tá? E aí eu queria que vocês observassem aqui que esse livro do Albert, ele traz como causas, né? Vírus podem causar câncer, álcool pode causar câncer, radiação pode causar câncer, o comportamento de fumar pode causar câncer, comportamento alimentar pode causar câncer. Então, é isso que ele está gerando. Então, tudo que gera câncer, que pode causar câncer, tem um potencial carcinogênico, tá bom? E aí, uma coisa que a gente está dentro ainda, né, do módulo de doenças genéticas. Então, quando a gente fala que o câncer é uma doença genética, é porque, direta ou indiretamente, esses componentes, essas causas vão mexer com o nosso DNA. De alguma forma, pode ser direta ou indireta. Diretamente, a radiação UV pode modificar a química dos nucleotídeos. Tá? Indiretamente, o álcool pode gerar o tal do acetaldeído, né, que é extremamente tóxico e que pode formar dutos no DNA. Tá? O tabaco, né, o tabagismo, é um comportamento que o cigarro tem mais de 50 tipos de substâncias e algumas delas são altamente carcinogênicas, tá bom? Vírus, nós temos vírus, bactérias que podem mexer no nosso DNA. Vírus, o HPV, papiloma vírus humano, tá? Que é o HPV, a bactéria Helicobacter pylori, causa câncer de estômago, né? Então, esses vírus e bactérias possuem mecanismos de mexer na bioquímica, não necessariamente de forma direta, mas promover danos, modificações no nosso DNA. E essas modificações no nosso DNA podem ou não gerar um processo de transformação neoplásica. Por que, Aquiles, que pode ou não?
né? Primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem. Mudou o DNA, existe um conjunto muito grande de enzimas de reparo de DNA, né? Existem vias, reparo por excisão de nucleotídeos, reparo por excisão de bases, né? Reparo mismatch, reparo de quebra de dupla fita, de fita única. Então, quem se aprofunda na genética sabe que existem mecanismos de reparo para lesões, tá? Lesões no DNA. Então, além de nós termos esses mecanismos de lesões, nosso genoma, turma, ele é interessante que menos de 10% do genoma codifica proteínas, né? Então, mudar uma base aleatoriamente, né, vai gerar um câncer? Não necessariamente, depende que base é essa. Está numa região que codifica uma proteína? Não. Então, está num gene? Não está num gene. Então, é provável que não cause nenhuma mudança fenotípica na célula. Agora, está num gene, mas está numa região promotora? Pode ser que gere, tá? Está num gene, mas está no intron. Olha, o intron, né, que é uma parte que vai ser removida para a formação dos RNAs mensageiros, por exemplo, se eu tiver mutações dentro dessa região, é pouco provável que eu gere mudanças na proteína, né? Dependendo do tamanho do intron, dependendo da localização da posição. Agora, se eu fizer uma mutação, né, uma lesão, uma modificação em regiões codificantes, nos exons, né? Então, pode ser ainda que eu leve a modificação de proteínas, porque existem mutações, né, o código é degenerado, que na trinca, eu mudo a trinca, mas eu formo o mesmo aminoácido. Às vezes eu mudo a trinca e formo um parecido quimicamente, e a proteína não muda muito. Às vezes eu faço isso em um alelo, mas ainda tem o outro que está normal, e forma proteína normal, porque eu herdei do pai 2 alelos normais, por exemplo. Então, assim, existem diversas formas pelas quais as mutações não causam câncer, tá? Mas a gente vai ver que é bom a gente refletir que a exposição, né, a esses agentes que geram mudanças no nosso DNA de forma rápida, de forma momentânea, pode ser que não. Mas imagine um fumante crônico há 30 anos, né? Imagine uma pessoa sedentária há muitos anos, um etilista, um alcoólatra crônico, né? Imagine um vírus que não tem uma bactéria como a Helicobacter pylori, que é um tratamento um inferno, e as pessoas ficam por muitos anos com essa bactéria. Então, será, né, que esses eventos que eu trouxe para vocês como um tanto quanto aleatórios, será que eu nunca vou gerar uma mutação em uma proteína importante para o ciclo celular, né? Então, sim, é por isso que a gente precisa eliminar, né, desde cedo, alguns comportamentos que nos aproximam dos agentes carcinogênicos, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico só mostrando que nessa linha em vermelha foi quando o consumo de cigarros cresceu no final do século passado e o aparecimento, o surgimento de mortes por tabaco também cresceu na mesma proporção, né? Então, existe um fenômeno de correlação, né? Aqui, nesse caso, a gente entende que existe um fenômeno de causalidade. O tabaco gera câncer de pulmão. O tabagismo gera câncer de pulmão, né? Então, eles cresceram juntos, tá? Alguns agentes químicos ambientais são carcinogênicos, né? O amianto, o benzeno, né? Inseticidas, fungicidas, alguns agrotóxicos. Olha só que interessante. Agentes anticâncer são carcinogênicos, né? Eu trago isso para a turma de farmácia, mas principalmente vocês vão discutir isso muito na farmacologia. Então, eu posso dar ao paciente um remédio que mude o DNA dele e cause câncer, né? Isso, claro, que existe toda uma dose terapêutica, um estudo por trás, não é bem assim, tá? Mas alguns agentes, como os agentes alquilantes, eles podem
ser utilizados para o tratamento de câncer, mas o efeito colateral é desenvolver outro câncer, tá? Outro processo maligno. Mas isso fica para a farmacologia de vocês, né? A farmacologia dos antitumorais. Mas existem diversas substâncias químicas, agentes físicos, agentes biológicos que, direta ou indiretamente, vão causar mudanças no nosso DNA. E o que é interessante é que essas mudanças no nosso DNA elas podem ser dadas por nossas células filhas ou por nossas descendências, dependendo de se essas mudanças acontecerem em células somáticas, como a célula da pele, por exemplo, ou nas células germinativas, que formam espermatozoides ou ovócitos, né? Que aí isso pode ser transmitido para a nossa descendência. Então, como nós temos todas essas características, aí as neoplasias acabam entrando como doenças de fator etiológico genético, né? Então, a genética é uma doença genética, né? Não tem para onde correr, por isso que veio logo nessa parte de doenças genéticas, tá certo? Aqui eu trago alguns vírus, como o HPV, né? Que pode causar na mulher o câncer de colo de útero, que é muito importante, muito incidente. A HPV é uma praga. Primeiro que para diagnosticar é muito ruim, né? No laboratório a gente não tem um exame de sangue assim muito bom para o HPV, né? É uma coisa mais visual, você diagnostica quando a lesão já está pronta, né? Então, prevenção, vacina para HPV, que é caríssimo, mas é importante. Hepatite B, que nós já temos vacinas, é importante para o câncer de fígado, né? O Epstein-Barr, outros herpes vírus, né? O HTLV, tá? Que muita gente não conhece, mas é um vírus, não é HIV, viu, gente? É o HTLV, tá bom? Que também é agente etiológico para diversos cânceres, tá bom? Então, alguns vírus, algumas bactérias, como Helicobacter eu falei também. E aí eu entro numa parte que eu preciso que vocês pensem comigo, tá? Que eu não sei se vocês tiveram esse tipo de reflexão nas outras disciplinas, mas que a gente não pode passar daqui sem ter, tá bom? Então, eu primeiro preciso que você entenda que a neoplasia acontece a partir de mutações específicas em uma única célula, tá? Isso daqui eu estou falando de célula somática. Célula germinativa a gente fala já, tá? Então imagine aí um tecido epitelial, uma pele que está sofrendo danos no DNA por causa da luz ultravioleta, né, do sol, né? E aí, a partir de diversos mecanismos de falha de correção de reparo dessa lesão, eu gero uma célula neoplásica. Como isso acontece, veremos já já. Mas a célula neoplásica existindo, que é essa célula em laranja, tá? Ela tem a capacidade de acelerar o ciclo celular e, consequentemente, escapar de mecanismos de apoptose. A gente viu no segundo slide, mas são mecanismos muito relacionados, né? Então, se você acelera o ciclo celular e você acaba gerando falhas dos pontos de checagem e levando para frente lesões que deveriam ser reparadas, isso também deveria ser papel da apoptose, pegar essa célula e mandar para a morte. Mas, a partir do momento em que você acelera o ciclo celular de forma desregulada, você também tem a característica de evadir da apoptose, beleza? E aí perceba que essa célula, ela deu origem a células filhas. Essas células filhas, todas eram laranjinhas e aí, uma agora virou vermelha. Então, essa célula com duas mutações era a antiga célula inicial, mas agora ela sofreu mais uma mutação. E aí você vai ficar pensando, poxa, queridos, mas será que é tão fácil assim a gente sofrer mutação? Né? Aconteceu uma mutação numa célula, agora já aconteceu outra de novo, né? Então a gente vai ver, né, nas próximas figuras que o fato de eu perder o controle do ciclo celular, o fato de eu desencadear a primeira célula neoplásica, que já tem uma perca no controle do ciclo celular, já é um fenômeno que aumenta a probabilidade de eu
fixar mutações naquele tecido, tá? De eu fazer com que essa lesão se propague a nível de mutação. Né? Então, a partir do momento em que eu não tenho mecanismos de controle do ciclo celular, de detecção dessas lesões, de reparo dessas lesões, é óbvio que se o ciclo celular está avançando, tem a capacidade de avançar sem observar essas mutações e repará-las, as próximas células filhas herdam essa incapacidade de controlar o ciclo celular, logo elas vão estar muito mais propensas ao evento de novas mutações, tá? Então se lembre, gente, que espécies reativas de oxigênio estão nadando na sua célula, todo dia você recebe radiação do sol, então lesão no DNA é um fenômeno muito que acontece muito. Mas se você já tem uma célula que não tem o controle do ciclo para reparar essas lesões, é muito mais fácil que essa lesão se instale como uma mutação nas células filhas. E aí agora a célula laranja se tornou uma vermelhinha. E essa célula vermelhinha, com a outra mutação, ela vai se multiplicar, ou como ela se multiplica, né? E aí se multiplica até mais do que as células laranjinhas. E aí ela dá origem, uma das células filhas dessa vermelhinha, dá origem a uma outra mais vermelha. Que aí tem 3 mutações. Veja só, eu não tinha mutação, eu tinha uma, agora eu já tenho 3, né? Então sempre se lembre que a partir das células filhas, os clones das células filhas vão ter cada vez menos probabilidade de reparar essas lesões, né? O ciclo celular ele está comprometido desde a célula laranja e agora eu vou gerando células que não estão conseguindo escapar dessas mutações, morrerem, por exemplo, né, na presença de lesões. E aí essa vermelha, ela tem características diferentes e é ela que cai e invade o tecido. Veja que não é todo mundo que sai invadindo o tecido, não. É um subclone que tem essa capacidade, tá bom? Aqui eu trago uma figura, né, do livro de Alberts que mostra um epitélio, um tecido epitelial normal, uma neoplasia que começou nessa parte do epitélio, tá? Uma proliferação desregulada. Aqui agora, né, eu não tenho mais como se fosse esses espaçamentos, agora eu estou tomado de células neoplásicas. Aqui, né, eu ainda tenho uma característica de confinamento, tá? Que talvez uma cirurgia, se ela remover essas bordas de baixo, ela vá conseguir remover e resolver o problema. Mas a partir de quando eu tenho um processo de malignidade, tá? Agora eu tenho um carcinoma, tá bom? Né? Um tecido epitelial com um processo maligno, um carcinoma invasivo, eu caio no conjuntivo, tá bom? E aí só um processo de remoção cirúrgica pode não ser o suficiente. O que eu preciso que vocês se atentem é que aqui, morfologicamente, eu estou vendo todo roxo. Mas geneticamente, todo mundo aqui é muito diferente, tá? Nós temos esses subclones muito diferentes, tá bom? Então, percebam que uma única célula com lesão, né, que se multiplica, né, e tem a instalação da mutação, isso, determinados genes, né, em determinadas proteínas, mudando determinadas proteínas, é que eu vou ter um início do processo carcinogênese, tá bom? E aí, tendo o processo de iniciação, a promoção é o que vem logo, né? Aquelas células derivadas da célula neoplásica também são neoplásicas e aí continuam a se dividir, tá? E a progressão. Só que essa figura aqui mais à frente ela é mais interessante e é importante a gente observar, né, que eu tenho inicialmente uma célula normal, eu tenho uma alteração induzida por um carcinógeno, que é alguma daquelas substâncias, daqueles vírus, daquelas bactérias, daqueles, enfim, que vão alterar o DNA dessa célula e aí essa célula vai ser tumoral. Como é que ela vira uma célula tumoral? A partir do momento em que ela perde o controle do ciclo celular. Só que ela é essa célula tumoral vermelha e ela gera 2 células filhas, tá? Essas células filhas elas vão se dividindo, tá? Só que em determinado momento do processo de divisão desregulado, é possível que uma célula dessa, né, por causa da ação do sol, da radiação, das espécies reativas de oxigênio que naturalmente acontecem dentro dela e ela não tem como reparar,
né? Ela não tem, ela avança no ciclo mesmo com essa lesão, ela já é neoplásica, então ela sofre uma variação. Agora essa célula filha aqui, ela sofreu uma nova mutação, e essa outra aqui, ela pode até morrer durante o processo, dependendo da mutação. É por isso que a gente tem as células ao longo da linhagem, da formação do tumor, né, elas têm uma estabilidade genética muito grande, uma variação genética tão grande, dependendo de como essa célula filha for caracterizada geneticamente, ela não tem nem como sobreviver, tá bom? Então isso é um dos mecanismos porque que nem todo tumor é maligno, tá? Pode ser que, dependendo da mutação que ela tenha, ela acabe nem fazendo componentes essenciais para a sua vida normal, tá bom? Quiçá progredir, né, de ciclo celular. Então, ela pode morrer, né? Ou, né, outra célula filha sobrevivendo, né, ela pode gerar mais outras células filhas, e que a cada ciclo celular ela pode gerar uma nova mutação. O que é que essa figura nos traz? É que no tumor, né, embora morfologicamente pode ser parecido, geneticamente essas células são muito diferentes, tá? Outro processo que pode acontecer lembra que durante a divisão celular, né, que é muito regulada, a gente tem os processos de mitose. Em cada fase da mitose, por exemplo, na anáfase, separa-se as cromátides irmãs, por exemplo. E aí, no momento em que eu separo essas cromátides, se eu não tiver isso regulado estritamente, tiver um processo de divisão celular muito acelerado, né, um processo neoplásico, eu posso levar o cromossomo todo para uma célula só, né, e gerar uma célula triploide, por exemplo. Essa célula não está preocupada em fazer o equilíbrio, né, do material genético. Pode gerar uma célula triploide, uma célula sem nada. Essa célula sem nada ela vai morrer, provavelmente. Então, enquanto nós temos células com aneuploidias, né, células triploides ali dentro, nós temos células com diversos tipos de mutações pontuais. Então, a instabilidade genética é justamente isso, né? Essas células aqui do final são muito diferentes dessa célula inicial. Tá bom? Isso é um fenômeno de heterogeneidade, né? De instabilidade genética. E pelo fato dela ser heterogênea, né, isso pode fazer pressão seletiva. Tá? É bom e é ruim ela ser heterogênea. Né? Veja, uma delas tem capacidade de gerar uma colagenase que entre pelo tecido e gera metástase. Mas a outra não, né? A outra ela já é não antigênica, ela não desperta o sistema imunológico. Mas pode ser que essa daqui, que é invasiva, ela seja antigênica. Ela consiga chamar leucócitos para essa região, gera inflamação aqui. Então, essas diversas características são importantes para até mesmo o tecido se livrar ou não, tá bom? Enfim, então nós temos diversos subclones, dependendo das pressões seletivas que esses subclones tiverem. Apenas um vai progredir, né, na metástase, na colonização, isso de acordo com as pressões seletivas, tá? Então eu quero que vocês tenham esse raciocínio em pensar que essas células não são geneticamente iguais. Elas possuem números de cromossomos diferentes, elas possuem cromossomos, às vezes com diversas inversões, diversos tipos de quebras, tá bom? E mutações pontuais também. E aí, foque aqui comigo, tá? Geneticamente, molecularmente, nós temos basicamente dois tipos de eventos que geram a formação de um câncer, tá bom? Para isso, nós vamos precisar categorizar alguns genes de acordo com algumas proteínas as quais eles codificam, tá? Esses genes eles podem ser classificados didaticamente entre dois tipos: os proto-oncogenes e os genes supressores de tumor, né? Essa classificação didática é em relação ao tumor. O proto-oncogene e o supressor de tumor, assunto da genética, então vamos ver bem rápido. O proto-oncogene é aquele gene que codifica uma proteína que vai acelerar o ciclo celular. Aquiles, normalmente é importante que a gente acelere? Sim, porque senão ninguém existiria, né? Se o ciclo celular não existisse mitose, né? Então é importante que toda proteína que vai gerar o processo de aceleração, né, o processo de
continuidade do ciclo celular, ela foi codificada por um gene conhecido como proto-oncogene, tá bom? Todo mundo aqui tem proto-oncogenes nos seus genomas, tá certo? Ao contrário, nós temos os tais dos genes supressores de tumor, que são genes que têm a necessidade, a função necessária deles é para frear o ciclo celular. Freia para quê? Para ver se tem lesão, para encaminhar para apoptose se tiver lesão, para deflagrar mecanismo de reparo se tiver lesão, tá certo? Então é importante frear o ciclo celular. A aula de hoje acho que é para dizer basicamente isso, é importante frear, tá? Então enquanto um acelera, o outro freia, tá? Essa aceleração e esse freio, eles podem ser feitos por mecanismos diretos ou muito indiretos, tá bom? Então, a gente tem uma classificação hoje de proto-oncogene, de gene supressor do tumor, muito grande. Muita coisa entra dentro desses dois, tá certo? Por quê? Porque não necessariamente o mecanismo precisa ser direto, né? Indiretamente eu posso atrapalhar o ciclo celular ou auxiliá-lo, beleza? E aí, eu queria que vocês botassem na cabeça de vocês que existe uma forma de classificar as mutações como sendo ganho de função, perda de função ou manutenção da função, tá? O que é manutenção da função? Já conversei com vocês. É uma mutação que, por exemplo, gera uma troca que eu tenho um códon que codifica o mesmo aminoácido. Eu mantenho a função, certo? O que é uma mutação de ganho de função? É uma mutação que vai gerar uma proteína que vai ter a sua função preservada, mas um pouco mais evidenciada. Ela continua tendo a função, mas essa função está evidenciada na célula. E uma mutação de perda de função é quando eu não tenho mais a função daquela proteína, tá bom? Então, olhe só. Pense comigo, gente, isso aqui eu vou falar, é assunto da genética, mas eu tenho certeza que vai ter alguém que vai dizer obrigado. Porque muita gente se confunde nisso daqui. Preste atenção. Quando eu tenho um proto-oncogene e ele codifica uma proteína, ele acelera o ciclo celular. Se eu fizer uma mutação de perda de função, eu vou gerar um câncer? Bom, se ele acelera agora eu não acelero mais, não vou gerar um câncer. Vou ter um problema? Posso ter um problema para aquela célula, tá? Mas um câncer eu não vou ter, tá? Porque eu estou com uma proteína que acelera e essa proteína perdeu sua função. Se ela manter sua função, não tem problema nenhum. Mas se ela ganha função, veja, se ela acelera, a função dela é acelerar o ciclo celular, botar ele para frente. Se ela ganha função, ou seja, se ela mantém sua função de uma forma um pouco mais evidenciada, ela vai acelerar mais. E isso predispõe ao câncer, tá certo? E aí, como nós temos dois alelos, nós falamos sobre isso na aula passada, um herdado da mãe, outro herdado do pai, se eu aumentar a função dessa daqui e essa daqui tiver a função normal, eu vou acelerar o ciclo celular. Se eu tiver essa com função aumentada, eu vou acelerar ainda mais. Então, basta que eu tenha, no caso, né, nós humanos, apenas uma única mutação de ganho de função em um proto-oncogene que vai gerar uma predisposição, um aceleramento no ciclo celular, fazendo com que a gente tenha um processo neoplásico, tá certo? Então, o proto-oncogene, quando ele sofre uma mutação de ganho de função, que basta uma, que eu acabei de falar, a gente chama isso de oncogene. Então, todos nós aqui, vocês que estão me assistindo, vocês têm proto-oncogenes. Mas, se esses oncogenes sofrerem uma, né, em um alelo, ou duas no outro alelo, se esse proto-oncogene sofrer essa mutação de ganho de função, que vai gerar uma proteína que acelere mais ainda o ciclo celular, ele vai se chamar de oncogene. Então, não é legal ter um oncogene, mas o proto-oncogene todos nós temos, tá certo? Então, esse daqui é um exemplo, né, em que apenas uma única mutação deflagra um efeito celular, né? É como se fosse um caráter dominante, né? Apenas isso daqui, né? Apenas a mutação, a presença da variação nesse alelo vai ser suficiente para eu ter uma expressão de um fenótipo dentro dessa célula. Eu trago aqui um exemplo
para vocês, porque às vezes quando a gente fala de mutação, a gente pensa muito na perda da função. Mas no ganho da função, às vezes é um pouco abstrato. Lembra que eu falei para vocês no início da aula que uma célula, para entrar no ciclo celular, para se dividir, ela precisa de sinalização, mas que células neoplásicas geralmente não vão precisar dessa sinalização. Por quê? Porque, primeiro, essa célula ela pode produzir diversas proteínas de outro tecido, inclusive a própria proteína que a autoestimula, tá bom? Ou pode acontecer dela não precisar de nenhuma proteína para estimular a sua divisão. Por exemplo, nós temos aqui os tais dos receptores associados a enzimas, né? Os receptores tirosinoquinases. Tá? Esses receptores, eles geralmente são dímeros que estão um pouco afastados, tá? E esses dímeros, eles são quinases. Então, eles têm a capacidade de entregar, de adicionar um fosfato em outras proteínas intracelulares, por exemplo, fazendo com que essas proteínas que estavam inativas se ativem, deflagrando uma sinalização intracelular, uma transdução de sinal, e gerando diversas respostas, inclusive proliferação celular. Então, o hormônio, um fator de crescimento, né, que é um hormônio proteico, por exemplo, ele, quando se liga nesse receptor, faz com que esses dímeros se aproximem, mudem sua conformação e a sua atividade de tirosina quinase se ative. Tá? Então, eles têm uma atividade quinase inativa, mas que a presença desse fator de crescimento ativa essa atividade de quinase. Quando eu ativo essa atividade de quinase, eu gero a resposta intracelular. Só que o que seria uma mutação de ganho de função? Seria eu produzir uma tirosina quinase que, mesmo na ausência da molécula sinalizatória, ela tem atividade quinase. Tá? De novo, eu preciso da molécula de sinalização para essa proteína tirosinoquinase ter sua atividade quinase, mudar sua conformação, aproximar esses dímeros. Só que o que é uma mutação de ganho de função? É quando eu altero essa proteína, tá? Para que ela não precise da molécula sinalizatória para deflagrar a atividade de quinase que ela tem nessa célula. Então, mesmo na ausência desse fator de crescimento, olha só os fosfatos brilhando, né? Ela tem atividade de quinase, tá? Só que isso foi gerado a partir de uma alteração genética. Só que o que a gente diz? Ganha função, né? Ganhar função é isso, ela exerce a sua função de uma forma um pouco mais enfatizada na célula. Ela não precisa de estimulação, tá? Ela automaticamente consegue fazer essa fosforilação. Isso é um problema, né? Porque responder a uma molécula que não existe gera autossuficiência nessa célula. Então, isso, né, essa modificação nesses receptores, não só nesses receptores, mas inclusive em proteínas intracelulares que têm atividade quinase, quando se gera essas proteínas com atividade constitutivamente quinase, isso gera uma sinalização que não deveria existir porque não tem a molécula externa sinalizatória, entendeu? Então, isso é uma mutação de ganho de função. Então, independente do alelo normal que você ganhe de um dos seus genitores, se isso acontecer em apenas um dos alelos, eu vou ter a proteína normal, mas eu vou ter uma proteína também produzida, anormal, e que vai estar sempre ligando essa sinalização, tá certo? Então, se eu tiver mutações de ganho de função nas duas, né, é um grande problema, mas só basta uma para que eu transforme um proto-oncogene em um oncogene, tá certo? Então, os genes que codificam para essa tirosina quinase são proto-oncogenes. Só que, nesse caso aqui, agora são oncogenes, tá bom? A gente tem aqui o exemplo da leucemia mieloide crônica, tá? Que é muito associada, né, geneticamente com a presença de um gene híbrido chamado BCR-ABL, que tem a função tirosinoquinase. Tá? Essa tirosinoquinase ela não existiria se não fosse essa alteração cromossômica do tipo translocação. Tá? Percebam, no cromossomo 9, nós temos um ABL, né, um gene ABL, e no cromossomo 22, o BCR. Havendo corte, né, a clivagem do DNA dupla fita nessas regiões e a translocação 922,
esse pedaço do 22, né, se funde com esse pedaço do 9, e esse pedaço... Peraí. Exatamente. E esse pedaço do 9 se funde com 22. O problema não está aqui no cromossomo 9, tá? O problema está no cromossomo 22. Por quê? Porque ele aproxima o locus BCR do locus ABL, tá? Molecularmente, o que é que acontece? Tá? Aqui nós temos o BCR no 22 e o ABL no 9. Quando eu clivo nesse DNA dupla fita e transloco, esse pedacinho pequenininho do gene BCR, em contato aproximado com o gene ABL, ativa a transcrição do gene ABL. Então, se lembre que gene não é só a região codificante, também a região regulatória. A regulatória como um promotor, por exemplo, que permite a ligação dos fatores de transcrição, regulam a expressão desse gene. É como se eu tivesse no cromossomo 9 um gene para uma tirosina quinase que não estava ativa, tá? E aí, a partir do momento em que ele recebe, que ele entra em contato por aproximação com um pedaço do BCR, eu gero esse híbrido, essa quimera, né? BCR e ABL, tá? E isso é um mecanismo de translocação cromossômica, tá bom? E aí eu gero o cromossomo 922 aberrante, que a gente chama, translocado com um pedaço do BCR e um pedaço do ABL, em termos práticos. Isso antes não havia transcrição, né, desse gene, mas agora eu tenho essa transcrição acontecendo constitutivamente do BCR e ABL. Né? Eu perco a regulação do gene ABL, por exemplo. Perco a regulação negativa, eu ganho uma regulação positiva por causa do BCR. E aí eu gero sempre essa proteína BCR-ABL que tem uma atividade tirosinoquinase. Péssimo, tá? Importantíssimo para leucemias mieloides crônicas, tá? Então a detecção desse cromossomo alterado, desse cromossomo conhecido como Filadélfia, tá? É importantíssimo para o diagnóstico da leucemia mieloide crônica, tá bom? E aí eu trago para vocês uma série de proteínas que podem funcionar como... uma série de genes, na verdade, que podem ser conhecidos como oncogenes, tá? Veja, todos nós temos esses genes no nosso genoma. Só que eles são conhecidos como proto-oncogenes. Só que, a partir da mutação de grande função, eu vou ter um tumor associado por causa da presença de um oncogene. Então, perceba que, de uma forma ou de outra, todos esses aqui, né, as ciclinas aqui, as tirosinoquinases, tá? Outra aqui, tirosinoquinase, tá? Todas elas são proteínas que naturalmente aceleram, promovem a divisão celular, tá? E a partir do momento em que eu tenho agora um oncogene, essas proteínas vão sempre promover, né, esse aceleramento do ciclo celular. Por outro lado, né, os genes supressores de tumor são genes que têm a função, né, direta ou indiretamente, de produzir uma proteína que vai desacelerar o ciclo celular, tá bom? Só que pense comigo, para que eu promova um câncer, eu preciso fazer com que essa proteína ganhe função, uma mutação de ganho de função. Bem, se ela desacelera e eu vou ganhar a função dela, ter um ganho de função, isso não vai gerar um câncer, porque eu vou desacelerar muito o ciclo celular, por exemplo. Mas o raciocínio contrário é importante. Se eu perder a função dessa proteína por causa de uma mutação, se eu perder a função dessa proteína, é possível que eu não consiga desacelerar esse ciclo celular. Mas você é diploide, né? Vem um cromossomo do pai e outro da mãe. Então eu preciso perder a função dessa proteína nos dois cromossomos, para que eu não tenha nenhuma proteína funcional na célula. Se eu perder apenas em uma, eu ainda tenho a outra, né? O outro alelo, compensando, né, aquela perda de função, tá certo? Então, eu trago aqui para a gente o exemplo do guardião do genoma. Né? Olha que nome chique. Que é a tal da proteína P53.
Então, ela, quando eu tenho hiperproliferação, dano no DNA, encurtamento de telômero, hipóxia, esses tipos de lesões, né, por exemplo, uma P53 que preste, ela vai auxiliar na parada do ciclo celular, encaminhar para a apoptose, por exemplo. Só que, então, né, o que ela faz? Ela é extremamente supressora de tumor, tá? Ela é estável e ativa, desacelera para o ciclo celular, encaminha para a apoptose. Então, os cânceres mais graves, eles são causados por perda de atividade da P53 causada por mutações nos dois alelos. Isso é muito ruim, isso gera uma malignidade muito característica, tá certo? Então, muitas neoplasias malignas, invasivas, graves, difíceis de controlar, tem P53 alterada, tá bom? Não necessariamente foi a primeira alteração, né? Mas às vezes é um subclone que já sofreu diversas mutações, e entre uma delas nós temos mutações nos alelos que codificam para P53. Então, basicamente, a P53 ela vai se manifestar quando eu tenho um dano de DNA, ela está na sua forma inativa sendo levada para degradação quando está ligada com MDM2. Mas os danos de DNA podem desencadear quinases que vão fosforilar a P53, liberando ela de MDM2. E aí, quando a P53 está ativa, ela consegue se ligar na região regulatória do gene P21. Então, olha só como é um mecanismo indireto. Ela não vai lá no ciclo celular, para sua moto na BR. Não. Ela vai no DNA, liga na região promotora do gene P21. O gene P21 é transcrito. Ele, sim, tem a capacidade de ligar nas proteínas efetoras do ciclo celular, que são as ciclinas CDKs. Tá? Então, as ciclinas CDKs, elas aceleram porque elas são as proteínas efetoras do ciclo celular. Só que P21, quando liga nessas ciclinas CDKs, principalmente na ciclina G1/S, que é aquela que vai ser importante para fosforilar os substratos específicos da fase S, na presença de P21, ela não consegue fazer essa fosforilação. Então, eu não consigo progredir de G1 para S. Então, a P53 que presta, nesse momento, por uma ação até mesmo indireta, né, por causa da P21, para o ciclo celular. Tá? Então, se eu perder um alelo, uma função de um alelo, eu continuo tendo a outra P53 funcional. Perder os dois, nós temos um problema. Tá certo? Então, nós temos diversos genes supressores de tumores. Tá? De uma forma geral, é mais provável a gente ter o envolvimento de um gene supressor de tumor falhando do que um próton cogene sendo ativado, mas existem os dois mecanismos, mas os genes supressores de tumores, eles são mais comuns, né, da gente estudar, da gente observar. Então, nós temos BRCA, né, proteína RB, tá bom? A proteína RB, gente, eu vou deixar essa figura aqui para depois vocês darem uma olhada, mas a proteína RB, que é a responsável por quando o mutante ser importante para a formação do retinoblastoma, que é um tumor de retina, né, geralmente maligno, a proteína RB também, né, serve para frear o ciclo celular, tá? Ela freia como? Porque ela se liga numa tal de E2F, que é um fator de elongação. Esse fator de elongação, a função dele é ir lá no DNA, né, e auxiliar na transcrição de diversas proteínas importantes para a fase S. Então, a partir do momento em que ela liga na RB, a RB impede que ela chegue ao DNA, eu não consigo progredir da fase G1 para S, tá bom? Então, a partir do momento em que eu fosforilo a proteína RB e desligo ela do fator de elongação, né, do E2F, a proteína RB inativa, ela permite que o ciclo celular avance, assim como a P53 inativa também, tá? Ligada com o MDM2. A partir do momento em que eu tenho uma proteína RB que é constitutivamente inativa, ela não consegue sequestrar E2F, né? Fazendo com que o ciclo celular sempre avance de G1 para S, tá bom? Então, está aí outro gene supressor de tumor, essa via. Depois vocês dão uma olhada direitinho, tá? Então, para que eu tenha uma diminuição da atividade da proteína, eu preciso de uma mutação de perda de função. Portanto,
nos 2 alelos, tá? Já que eu preciso diminuir a função da proteína que desacelera o ciclo celular, tá bom? Então aqui eu trago para vocês, instalou a neoplasia. E aí? Então eu vou ter uma célula, não uma célula, tá? A célula inicial e suas filhas, tá? Que cada uma, como a gente viu, por causa das variações genéticas, vão ser subclones diferentes, tá? Alguns desses subclones, eles vão conseguir evadir a apoptose, não vão conseguir entrar em apoptose. Alguns vão conseguir gerar invasão tecidual. Alguns vão sinalizar para a formação de novos vasos. Alguns vão ter potencial replicativo ilimitado. Já outros vão ter potencial replicativo limitado, tá certo? Porque é uma massa extremamente heterogênea. Alguns não vão ter necessidade de sinais de crescimento, tá? Então vão ter insensibilidade, né, aos sinais externos, tá? Outros vão ter, né? Nem todos vão ter, por exemplo, aquele mecanismo que a gente conversou, tá? Lembra que são células derivadas, né? O tumor possui células derivadas de uma única célula, mas elas são fenotipicamente muito diferentes, tá bom? E aí, quais são as consequências de ter uma célula neoplásica para os outros sistemas? Por que isso é tão ruim? Perder o controle da divisão celular é complicado, né? Por quê? Porque eu posso ter localização e compressão de estruturas adjacentes. Se eu tiver um câncer no pulmão que vai para a parte de trás, crescendo, eu posso comprimir medula, o paciente para de andar, tá? Então, comprime estruturas adjacentes. Isso é muito comum, tá? A sua atividade pode alterar, né? Aquela massa tumoral, ela pode secretar proteínas do tecido e de outros tecidos que não tem nada a ver, mas que ainda, ela, mesmo estando ainda confinada num tecido, ela pode produzir proteínas em maior quantidade ou de outros tecidos, atrapalhando a sinalização das suas células vizinhas normais, tá certo? E gerando o que a gente conhece como síndromes paraneoplásicas. Vamos já falar sobre isso. Então, quando um tumor, por exemplo, que está, né, um câncer de cólon, né, que acontece no nosso intestino, né, ele gera ulceração da parede do intestino. Eu posso gerar sangramento, tá, no intestino. Eu posso carregar fezes e até um pouco de bactérias, né, do intestino para o sangue. Tá? Então, eu posso gerar sangramento, infecções, quando esses tumores saem fazendo ulceração no tecido, tá? Posso gerar rupturas, né, de alguns vasos ou até mesmo um infarto, né, que é a parada da circulação sanguínea, né, a falta de suprimento sanguíneo, geralmente por causa da parada do fluxo, por causa de algum tumor que está ali, que caiu no sangue, por exemplo, tá certo? E aí eu trago para vocês esse conceito da patologia, que são as síndromes paraneoplásicas. O que são essas síndromes? São um conjunto de sinais e sintomas que não podem ser explicados pela função original daquela célula tumoral. Né? Então, eu tenho uma célula do tecido hepático, hepatócito, que sofreu um processo de neoplasia. Ela perdeu sua diferenciação, agora, ao invés de secretar proteínas da coagulação para o sangue, ela vai secretar proteínas específicas do osso. É um exemplo, tá? A partir do momento que isso acontece, né, a fisiologia do tecido muda. Como é um fígado secretando proteína do osso? Tá? Então, eu consigo encontrar sinais e sintomas que eu não explico pela função da célula tumoral normal, né? Eu explico justamente pela sua mudança de diferenciação, pela mudança do perfil proteico que ela secreta, tá certo? Então, por exemplo, quem que secreta o hormônio que vai fazer com que as células vermelhas do sangue sejam sintetizadas, que é a eritropoetina? O rim, tá? A partir do momento que eu tenho, por exemplo, um carcinoma hepatocelular, em que
algumas células desse carcinoma produzem eritropoetina, que é característica do rim, eu vou ter muita célula vermelha no sangue. Então, eu vou observar isso no exame chamado hemograma, eu vou observar o aumento da quantidade de hemácias, o aumento da quantidade de hemoglobina. Isso é chamado de policitemia. Mas essa policitemia, ela não é a doença em si, ela vai ser chamada de síndrome paraneoplásica, porque o problema não é na eritropoetina, o problema não é no rim, o problema é uma célula neoplásica que está secretando eritropoetina. Tá? Insulina, quem é que secreta insulina? A célula beta-pancreática. Observe aqui, né, que o carcinoma hepatocelular, o hepatócito pode estar secretando insulina, por exemplo. E aí, secretando insulina que cai no sangue, as glicoses vão entrar muito no tecido muscular e adiposo, hipoglicemia. Só que você não está tendo uma hipersecreção de insulina pelo pâncreas, né? Isso é gerado por uma neoplasia, né? De origem hepatocelular. Tá? Então, isso é uma síndrome paraneoplásica. Tá? Então, isso é importante, principalmente quando a gente tem uma neoplasia maligna, que perde a sua diferenciação. Né? Olha só o nome, carcinomas. Tá? Então, isso acontece muito nos carcinomas, né, que são tumores malignos, que a célula perde a diferenciação e começa a produzir proteínas de outros tecidos. Porque, afinal, a informação genética ainda está lá. Né? A informação, né, pode ser conservada, tá certo? E aí, quando ela produz essas proteínas, Aquiles, né, produzir proteínas do outro tecido, né, que não é o tecido característico dela, será que ela sempre vai fazer proteínas bem bonitinhas? Tá? Uma insulina, por exemplo, vai fazer uma insulina linda, pré-pró-insulina, bonita, clivar no retículo endoplasmático, a gente vai ver isso muito na aula de diabetes. Será que ela vai fazer essas proteínas assim de uma forma tão organizadamente iguais às células não neoplásicas? Né? Então a gente viu que essas células elas são formadas por diversos subclones, né? Algumas, né, possuem diversas modificações genéticas, mais cromossomos, menos cromossomos, mais mutações de ponto, inversões, enfim. Então, o genoma é muito diferente dessas células tumorais e, inclusive, esse genoma pode não ser viável, né? Algumas delas podem morrer. E aí, algumas delas podem fazer umas proteínas bem doidas. E aí, qual é o benefício? O benefício é que quando a gente recebe algumas proteínas meio doidas e entra em contato, o sistema imunológico é acionado. Então, eu deixo esse ponto lá para a imunologia, mas aqui só para começar uma reflexão de que o sistema imunológico ele não é completamente alheio às neoplasias. Embora o livro de microbiologia seja desse tamanho, a gente pensa, nossa, muita coisa pode invadir nosso tecido e gerar doença. Né? Mas muita coisa o nosso sistema imunológico consegue debelar sozinho. Tá? Inclusive muitos tumores. Tá? Então, se alguns tumores começam a secretar proteínas muito estranhas, a apresentar proteínas pelos seus MHCs muito diferentes, o sistema imunológico começa a detectar aquilo como sendo não self, não próprio. Tá? Então, existe um capítulo chamado de imunidade tumoral. Então, são células, né, que hoje são alvos de tentativa de terapia, né, dessa parte de imunidade tumoral. Por quê? Porque são células que podem reagir aos tumores. Se reagem, podem ser uma das explicações de por que alguns tumores nunca avançam. Né? De que alguns tumores podem ter remissão própria. Né? Então, o sonho de todo linfócito, todo leucócito, é encontrar uma célula tumoral que expresse antígenos tumorais. Antígenos específicos. O que é um antígeno tumoral? A gente tem um antígeno diferente. Tá? Tão diferente que não está dentro do rol de tolerância dos linfócitos, dos leucócitos.
tá certo? Principalmente aqui vai acontecer imunidade adaptativa, né? Mas enfim, imunidade celular, basicamente. Mas não está dentro do rol de tolerância dos linfócitos. Então, o linfócito T, que nunca foi apresentado a um antígeno meio escangalhado como os antígenos tumorais, tem potencial de destruir essas células, tá certo? O problema é que o tumor ele sofre pressão seletiva, inclusive do sistema imunológico. Tá? Imagine aquela massa tumoral super heterogênea. Será que todo mundo ali vai apresentar antígenos diferentes? Né? Então, às vezes, eu posso destruir quem expressa esses antígenos diferentes e selecionar só aqueles que não expressam antígenos tão diferentes. Tá? Então, o que acontece? O tumor ele pode sumir, fugir do sistema imunológico, porque, às vezes, alguns subclones não expressam antígenos tumorais, antígenos tão diferentes. Essa célula fica, entre aspas, nua, né, em relação a antígenos reconhecíveis, tá? Ou expressam antígenos que estão em tão baixas concentrações que não são detectados pelas células do sistema imunológico, tá? Outro mecanismo é que, dentro de um subclone, havendo exposição antigênica e necessidade do sistema imunológico naquela região, o sistema imunológico só reagir contra subclones que ela reconhece e selecionar só uma massa tumoral que não vai ser reconhecida pelo sistema imunológico. É como se fosse o fenômeno de resistência bacteriana que a gente vê muito na microbiologia. Você dá um antibiótico para uma bactéria resistente, mata as que forem sensíveis, mas a que for resistente vai acabar se proliferando de novo. É a mesma coisa, tá? Outro mecanismo que a imunologia já descobriu é que mesmo que a célula possua o antígeno, né, quando o anticorpo vem e opsoniza, dá um abraço nessas células, ela pode inclusive engolfar esse anticorpo, levar para o seu lisossomo e engolfar o antígeno que ela expressava. Então, mesmo que a célula ela expresse esse antígeno e o anticorpo venha, né, para neutralizar essa célula, ela engole o antígeno e o anticorpo. Né? E aí degrada os dois e agora ela para de expressar esses antígenos. Né? Então, é bem complicado. Elas podem evadir o sistema imunológico. Então, aqui esse livro fala que é possível que quando os tumores surjam, né, dependendo da característica antigênica, ela pode recrutar células do sistema imunológico. Essas células podem reconhecer e destruir o tumor, tá? Mas, dependendo das variantes que existam, olha só essa celulinha mais diferente, né? Agora ela não está mais chamando essas outras células aqui. Dependendo das variantes das células filhas que existirem, apenas elas vão sobreviver, né? As variantes mais resistentes ao sistema imunológico. É complicado, né? A fase de escape é quando uma variante escapa um mecanismo de morte e espalha-se sem ser atacada, certo? E aí, geralmente, né, o mecanismo de morte se dá por apoptose por via extrínseca, tá certo? Em que eu vou ter aquela ligação receptor-faz ligante, enfim, né, quando a célula ainda tem mecanismos de apoptose. Né? E aí eu trago para vocês alguns dados do INCA. Né? O INCA, que é um instituto que estuda o câncer, ele mostra em 2020 que para os homens o principal tipo de câncer é o de próstata. Né? Nós já conhecemos muito câncer de próstata, mas olha só que como cólon, reto, estômago, cavidade oral e esôfago, que são do sistema gastrointestinal, né, do trato gastrointestinal, do sistema digestivo, são são localizações de tumores, de neoplasias, muito importantes. Então, perceba como é complicado a gente pensar que a nutrição não influencia a dieta, né, o sedentarismo, não influencia, né? Influencia bastante, tá certo? Isso nos homens. Né? Nas mulheres, nós temos o câncer de mama como sendo o mais
frequente de se encontrar, mas olha só, cólon reto, estômago também está por aí, tá certo? Cólon do útero é muito presente também, né? Lembra lá do HIV, perdão, do HPV, que é uma das causas de câncer de colo de útero, tá certo? E aí eu trago para vocês uma visão do patologista, tá bom? A gente caminhou pela genética, pela bioquímica, pela fisiologia, e agora a gente vai entrar um pouquinho na anatomia patológica, né? Como é que a gente visualiza isso, né? Diagnostica isso, utilizando os conhecimentos de histologia, os conhecimentos da patologia. Então, quem for para a área de anatomia patológica, boa sorte. É uma especialização muito refinada. Você vai receber peças em que você vai fazer cortes histológicos, colorações, às vezes marcações imunológicas para visualizar alguns padrões de proteínas expressas por essas células, mas que você tem que ter um olho extremamente treinado, tá? Então eu trago para vocês aqui a mama feminina, que é composta por um tecido muscular, por um tecido adiposo que circunda toda a mama, tá? E aí a glândula mamária, né, o que eu quero mostrar para vocês é que, né, as glândulas mamárias, elas desembarcam aqui nos mamilos, tá? Mas essas glândulas, né, elas originalmente, né, são tecidos epiteliais, tá? Que são reunidos aqui, ó, nessas estruturinhas que parecem caixinhos de uva. E aí o leite é produzido aqui dentro, tá? Só que o leite cai nesse tal desses ductos lactíferos, tá? Cai nesses ductos e desembocam aqui no mamilo, tá? Quando a gente dá um zoom, né? Olha o ducto que tá aqui, ó. Esses ductos aqui, a gente deu um zoom, né? A gente tá vendo o ducto aqui, tá? E o epitélio glandular tá aqui, ó. E essas células epiteliais secretam o leite que cai aqui. Então, essas células epiteliais, formando esse bolsãozinho que secreta o leite e depois, né, essas células musculares aqui vão ser importantes para a secreção, né, para a ejeção desse leite, esse bolsãozinho é conhecido como lóbulo, tá? Então, é o tal do lóbulo. Então, o lóbulo, né, é onde fica o leite armazenado para que seja transportado pelos ductos, tá bom? Só que o lóbulo, esse leite é produzido pelas células epiteliais que compõem esse lóbulo, tá? Então, olha só uma foto, né, do tecido histológico, né, da histologia do tecido adiposo, que mostra do tecido mamário, que mostra o tecido adiposo, né, que eu mostrei para vocês, que circunda toda a mama. Então, tá aqui o tecido adiposo. Olha o ducto aqui, ó, o ducto, certo? Que vão desembocar aqui no mamilo. Olha o ducto. E aqui estão os lóbulos, tá? Então, o tecido fibroso é o tecido conjuntivo que está circundando tudo isso. O ducto tem epitélio e o lóbulo também tem epitélio, tá certo? Então, o lóbulo, ó, o epitéliozinho aqui dele, né? E aqui dentro o leite é secretado, tá? Então, aqui está o lóbulo, ó, tá vendo? Ó? Com essas várias glandulinhas epiteliais aqui. Olha só outra figura. Então, isso aqui é um ducto, tá? Aqui é só para passagem. E aqui, ó, isso daqui, mas isso daqui é um lóbulo. Isso daqui, mas isso daqui é outro lóbulo mamário, tá bom? Então, olha só. Como essas glândulas, elas estão organizadas nos lóbulos mamários, tá bom? Aqui não tem ducto nessa figura, só os lóbulos. Quando a gente dá um zoom nesses lóbulos, a gente observa essas células mioepiteliaisinhas por trás, mas aqui, ó, tá basicamente a glândula propriamente dita, em que essas células epiteliais, elas vão compor essa glândula mamária e secretar o leite para cá, onde vão cair dentro dos lóbulos. E aí eu trago à esquerda para vocês a mama saudável, né? O estroma, né? O tecido fibroso, tá? Organizado em lóbulos, tá? E o ducto, tá? Então, as glândulas se organizam em lóbulos. Quando a gente tem um tumor benigno, dê um pause aí, tá? Não tem muito o que falar, não,
eu não tenho a estrutura de glândula organizada em lóbulo. Tá? Daí você já tira um processo neoplásico. Tá? Um processo de novo crescimento, de nova formação de glândula. Então, é glândula aqui, é glândula, por ser glândula. Geralmente, né, um adenoma, por exemplo. Olha só o nome, fibroadenoma. Tá? Então, essas glândulas, elas são distribuídas irregularmente ao meio do estroma, ao meio do tecido fibroso. Mas eu continuo tendo as glândulas e os ductos, mas eu não tenho a formação dos lóbulos, essas organizações de glândulas nos lóbulos, tá? Essa desorganização tecidual é característica do processo neoplásico. Quando a gente vai para um zoom, que a gente tenta observar o ducto mamário, a gente observa uma dupla população de células que, no tumor benigno, essa dupla população também é observada. Então, dupla população significa o quê? Então, é um fibroadenoma, é um adenoma, é um tumor benigno na mama. Essa dupla população significa duas células diferentes. Isso é sinal de diferenciação. Então, dentro de um tecido, células diferentes com diferenciação é um sinal de benignidade. Tá? Então, o fato de eu manter dentro de um ducto, por exemplo, a dupla população de células é algo que me denuncia a benignidade do processo, tá bom? Porque eu tenho duas células diferentes, diferenciadas, tá? Olha só o tumor maligno, né? Um carcinoma. Isso é um exemplo só. Então, no carcinoma eu não tenho ducto, eu não tenho lóbulo, eu tenho o tecido tomado. Olha só como na mama saudável o tecido ele é organizado. O ducto, o lóbulo, o tecido. Aqui não, aqui eu tenho células espalhadas em toda a região, certo? Do tecido fibroso, do estroma, tá? A gente tem essa tal de reação desmoplásica, que é caracterizada por fibroblastos, né? Que secretam muito colágeno nessa região. Mas, olha essa seta apontando para a célula neoplásica que maligna, né? Então, ela não tem mais o confinamento. Existia confinamento aqui, turma. Aqui existia confinamento. Aqui também existia confinamento, tá? Aqui, nessa figura, a gente não vai ver muito esse confinamento. A gente vai ver o espalhamento, né, dessas células epiteliais, por exemplo. E aqui, olha só que grave, né? Essas células epiteliais caindo por dentro do tecido adiposo. Isso é um indicativo de malignidade, tá bom? Então, essa infiltração no tecido adiposo é importante porque provavelmente daí vai para uma metástase, né? Vai encontrar um vaso para uma metástase. Então, isso daí é um trabalho de um médico, anatomopatologista, de outro profissional dessa área de anatomia patológica, em visualizar a lâmina, saber como é a histologia normal de uma mama, saber se o que eu estou vendo né, a paciente foi lá, apalpou, viu, tem uma bolinha, chegou no médico, o médico solicitou a biópsia, puxou esse tecido, vamos para a histopatologia. Na histopatologia a gente visualiza a característica da célula. Se eu desune isso daqui, turma, que aqui nessa figura eu acho que eu não vou ver assim mas provavelmente a gente vai encontrar uma célula em mitose, tá? Anáfase é muito comum de ver, tá? Então aqui, né, vendo células em mitose é uma característica que provavelmente denuncia aneoplasia, pouca diferenciação, a grande probabilidade, a propensão de ter um processo de mitose, né, no processo maligno, tá? E aí, o câncer de mama geneticamente está muito associado a dois genes conhecidos como BRCA1 e BRCA2, que são genes importantes no reparo de DNA. Geralmente, esses genes eles são supressores de tumor, porque quando eles reparam o DNA, né, a função deles é reparar o DNA, mas sem esse reparo, sem essa função, o ciclo vai para frente. Tá? E aí, nesse caso, eles são geneticamente supressores de tumor, porque o câncer surge quando os dois alelos são inativados. Aí o ciclo consegue para frente. Né? E aí,
não vou adentrar muito na função do BRCA1 e BRCA2, mas são genes muito associados às suas perdas de funções ao câncer de mama, tá? E aí eu preciso que vocês reflitam comigo sobre o fato de que 10% de todos os mamas são causados por mutações hereditárias e, enfim, né, o que eu quero trazer com isso? Que as mutações, vamos pensar no BRCA1 e BRCA2. BRCA1, por exemplo. As mutações do BRCA1, elas podem acontecer na sua pele, em uma célula do seu nariz, do seu pé, né? Elas podem acontecer, as lesões, né? As alterações nesse gene. Isso pode gerar uma mutação, né? Isso pode ter relação com o processo neoplásico, tá? Mas, se isso acontecer nas nossas células somáticas, tá? O processo fica confinado à minha pessoa. Tá? Mas a partir do momento em que isso acontecer numa célula germinativa, existe a possibilidade de eu transmitir aquela alteração, aquela mutação, para um espermatozoide, por exemplo, que se fecundado por um ovócito, né, formou uma criatura com todas as células do corpo germinativas e somáticas com aquela mutação. Tá? Então perceba que quando a gente fala em herdabilidade do câncer, é possível que você possua uma mutação no gene supressor do tumor em todas as células do seu corpo. Por quê? Ou até mesmo no protoncogênito. Né? Por quê? Porque eu posso herdar essa mutação e, por causa do outro alelo no meu organismo, o gene supressor de tumor ele não apresentar uma completa falta de função. O detalhe é que, se eu herdar, todas as minhas células somáticas e germinativas vão ter essa alteração. Mas se eu não herdar essa alteração, ela pode acontecer acidentalmente em células específicas do meu corpo, inclusive as somáticas, tá bom? Mas isso não significa que elas vão acontecer ao mesmo tempo nas células do meu corpo. Só vai acontecer quando eu herdo, né? Quando eu tenho... quando eu herdo mesmo, quando eu tenho a partir de um zigoto, todas as células filhas, eu vou ter todos esses genes iguais, né? Mutantes. Então, para que serve o aconselhamento genético? Né? Por que a Angelina Jolie foi fazer um aconselhamento genético? Porque os geneticistas vão traçar, né, os métodos moleculares e de cálculos mendelianos clássicos, as probabilidades de você desenvolver um tumor, de acordo com a mutação que você herdou ou não. Tá? Não herdou a mutação, isso vai ter que acontecer ao acaso, né? Por causa de alguma exposição acidental. Herdou uma mutação, você já tem um alelo, um mutante. Então você só precisa de outro. Tá? Você não precisa mutar os dois alelos, que é um evento muito mais incomum. Então você só precisa mutar um único alelo. Então você tem uma alta probabilidade, né, dependendo da mutação que você herdar, de desenvolver o câncer. Por quê? Mutou um alelo, basta um. Agora, um supressor de tumor para mutar o outro. Certo? E aí, né, isso a gente trata no aconselhamento genético e, de acordo com essa probabilidade, a gente muda o comportamento do paciente. Né? O caso da Angelina Jolie foi remover todo o tecido mamário e colocar uma prótese, né, um enxerto que não vai conter células neoplásicas, tá certo? Por quê? Porque ela sabia que na família dela, né, muita gente já tinha tido câncer de mama. Então, esse fato de ter câncer de mama na família, né, essa herança familiar, significa que é possível que a família esteja carregando ao longo das gerações alguma mutação em algum gene e que, durante a vida da pessoa, acidentalmente, o outro gene é mutado. Né? E aí, os dois genes mutados, né, em todas as células eu já recebo a mutação, e aí mutou numa das células específicas para aquele tipo de neoplasia, eu desenvolvo o câncer. Né? Ou o tumor benigno, enfim. Então, já se viu, né, que também existe uma grande relação entre tumor e inflamação. Né? Ou seja, observou-se o risco aumentado de câncer em indivíduos que são afetados por doenças crônicas inflamatórias do trato gastrointestinal, por exemplo. E na inflamação, há uma proliferação compensatória de células de forma a reparar o dano. Tá? Então, a inflamação
tem a ver com proliferação celular, tem migração celular, tem proliferação celular. E essas células, elas fazem, né, elas sintetizam os mediadores que a gente conversou. Esses mediadores, como fatores de crescimento, citocinas, quimiocinas, outras substâncias, promovem a sobrevivência celular, o remodelamento do tecido e a angiogênese. E esses mediadores também podem causar estresse genômico, mutações. E, além disso, as células imunes ativadas também produzem muitas espécies reativas de oxigênio, que inclusive podem danificar outras células, não só a bactéria que está ali, né? Essas espécies podem passar por membranas, escapar por outras células e danificar o genoma da própria célula e das suas células vizinhas. Então, embora não exista uma correlação muito clara e precisa entre inflamação e câncer, é possível observar que diversos estados inflamatórios são estados que predizem o câncer. Tá? Então, por exemplo, bronquite pode vir antes de um carcinoma de pulmão. Tá? Esofagite, né, pode vir antes de um carcinoma esofágico. Tá? A pancreatite antes de um carcinoma pancreático. Tá bom? Então, eu tomo muito álcool, desenvolvo uma pancreatite, que é um estado inflamatório crônico, e isso acaba evoluindo para um câncer. É possível acontecer? É possível. Tá bom? Então, hoje, nós conversamos sobre os conceitos de neoplasias benignas e malignas, entendemos o processo de formação de uma neoplasia, vimos como que a gente pode observar as diferenças a nível de lâmina, né, do diagnóstico de uma neoplasia, e vimos a relação da inflamação com o câncer, tá certo? Eu utilizei o livro de Alberts, o livro do Lodz, o livro de fisiopatologia do Port, o livro de patologia do Robbins, o Anat-Patti, para ver algumas lâminas, e também os livros de imunologia de Genoi, o livro de imunologia de Abbas, e teve mais outro, que foi o de fisiologia do Silverthorne. Tá? Então eu vou colocar aqui para vocês as referências, né, caso um dia vocês queiram se aprofundar mais, e espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato, tá bom?